Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa força que, sério, tá em todo lugar. Pensa em qualquer sistema mecânico, qualquer um. Engrenagens, pistões, não importa. O atrito tá lá, sempre resistindo ao movimento. Ele é uma constante, goste a gente ou não. E aí fica a grande pergunta, né? O atrito é amigo ou inimigo? Porque ele tem essa dualidade. Às vezes é aquela força que a gente luta com unhas e dentes para eliminar. Em outras, é a força que literalmente salva vidas. Então, bora entender isso melhor. Ok, vamos começar pelo básico. O que é atrito afinal? De forma bem simples, é a força de resistência que aparece sempre que duas superfícies se encostam e uma tenta se mover em relação à outra, ou até mesmo quando só há tentativa de movimento. Vamos imaginar uma cena bem simples: empurrar um bloco numa mesa. Se a gente dá um empurrãozinho de leve, nada acontece. Por quê? Porque o atrito estático está ali, segurando, com uma força igualzinha à do empurrão. Se a gente aumenta a força, o atrito estático aumenta junto até chegar no seu limite máximo. Passou um pouquinho desse limite, pronto, o bloco desliza. E o mais curioso que a gente vê aqui é que, no exato instante em que ele começa a se mover, a força de atrito diminui. Fica mais fácil continuar empurrando do que começar. Isso nos leva direto para os dois tipos principais de atrito. De um lado, o atrito estático. Pensa nele como aquela força teimosa, a resistência inicial que a gente precisa vencer para tirar algo do lugar. Do outro lado, tem o atrito cinético. Essa é a força que continua agindo enquanto o objeto já está deslizando. E como a gente acabou de ver, a força para começar o movimento é sempre maior do que a força para mantê-lo. Mas de onde vem essa força? O que exatamente causa essa resistência toda? Para entender isso de verdade, a gente precisa sair do mundo que vemos a olho nu e mergulhar num universo microscópico totalmente invisível. Pega aí a superfície mais lisa que vier à cabeça. Sei lá, um metal super polido, um vidro. Pois é, na verdade, ela não é lisa. Se a gente pudesse dar um zoom muito, mas muito potente, a gente veria um cenário que parece mais uma cadeia de montanhas. E essa paisagem cheia de relevo é formada pelo que chamamos de asperidades. São basicamente picos e vales microscópicos. Então, quando duas superfícies se encostam, elas não se tocam por completo, sabe? O contato real acontece só na pontinha desses picos minúsculos. Então, o atrito nasce de duas coisas que acontecem nesse nível micro. Primeiro, o tal do travamento mecânico. As asperidades de uma superfície literalmente se engatam e se quebram nas da outra. E segundo, tão importante quanto, as ligações intermoleculares. É que os átomos das duas superfícies chegam tão perto um do outro que criam umas ligações temporárias, quase como uma supercola microscópica que precisa ser quebrada o tempo todo. Beleza, já entendemos o que rola lá no mundo micro. Mas e aqui no nosso mundo, no macro? O que define se o atrito vai ser forte ou fraco? Bom, o fator principal é o que os físicos chamam de força normal. Mas, traduzindo, é simplesmente o quão forte as superfícies estão sendo apertadas uma contra a outra. É a força que a mesa, por exemplo, faz para cima, segurando o bloco. É só pensar, é muito mais fácil empurrar um caixote vazio do que o mesmo caixote com um peso enorme em cima, né? O bloco mais pesado tem uma força normal maior e, por isso, o atrito também é muito maior. E essa relação toda é resumida de forma bem elegante na equação de atrito de Coulomb. Ela diz que F é igual a μ vezes N. O F é a força de atrito, o N é essa força normal que a gente acabou de falar, e esse μ, que se pronuncia mi, é o coeficiente de atrito. Esse número mágico basicamente depende dos materiais que estão em contato. Borracha no asfalto tem um μ alto, gelo no gelo tem um μ baixíssimo. Agora, uma pegadinha clássica. Imagina dois blocos com o mesmíssimo peso, só que um tem uma base bem maior que o outro. Qual deles vai ter mais atrito? A intuição de muita gente grita. O de base maior, claro, tem mais superfície em contato. Mas será que a intuição está certa? Pois é, aqui vem a surpresa. A intuição está errada. O atrito é praticamente o mesmo. E a explicação está na diferença entre a área de contato aparente, que é a base do bloco que a gente vê, e a área de contato real, que é só a somatória daquelas pontinhas de asperidades que se tocam de verdade. No bloco de base maior, o peso se espalha mais, então a pressão em cada pontinha é menor. No fim das contas, a área de contato real acaba sendo praticamente a mesma nos dois casos. E se a área real é a mesma, a força de atrito também é. Ok, mas na engenharia, muitas vezes o atrito é o grande vilão.
Ele gera calor, ele causa desgaste nas peças, ele desperdiça uma energia danada. Então, a pergunta de $1 milhão é: como a gente luta contra ele? Uma das armas é a ciência dos materiais. Um exemplo clássico é o PTFE, que todo mundo conhece como Teflon. A estrutura molecular dele é genial. Tem umas cadeias de carbono que são totalmente protegidas, blindadas por átomos de flúor. O resultado é uma superfície super escorregadia que basicamente não quer grudar em nada. Mas, convenhamos, o jeito mais comum de reduzir o atrito é a lubrificação, claro. E o efeito é, assim, impressionante. Pensa em aço deslizando sobre aço, a seco. O coeficiente de atrito é tipo 0,5. Agora, joga uma camadinha de óleo no meio. Esse número despenca para 0,1, às vezes até menos. Isso é uma redução de 80% ou mais na força de atrito. É uma diferença brutal. E lubrificação não é tudo a mesma coisa. Dependendo da espessura do filme de óleo, a gente passa por 3 estágios, ou regimes. Primeiro, o de limite, quando o filme é tão fino que as asperidades ainda se tocam um pouco. Depois, o regime misto, que o filme já está mais grossinho e o óleo começa a ajudar a suportar a carga. E, por fim, o santo grau, o regime hidrodinâmico. Aqui, o filme de óleo é tão espesso que separa completamente as duas superfícies. O atrito vai lá para baixo. Até agora, a gente pintou o atrito como o vilão da história, né? Mas vamos virar o jogo. Porque em muitas situações, o atrito não é só útil, ele é absolutamente essencial. Pensa só num carro. A capacidade de acelerar, de frear, de fazer uma curva, tudo isso depende 100% do atrito estático entre o pneu e o asfalto. É essa força de garre, de aderência que mantém o carro no controle. Quando alguém freia com tudo e o pneu trava, o que acontece? A gente troca o atrito estático, que é forte, pelo cinético, que é mais fraco, e é aí que se perde o controle. E o mais legal é que o atrito pode ser usado para amplificar a nossa força de um jeito impressionante. Um exemplo clássico disso é o efeito cabrestante. Marinheiros usam isso há séculos para controlar navios gigantes. Olha só que loucura. Se a gente der só uma volta parcial com uma corda num poste, tipo 240 graus, o atrito entre a corda e o poste já permite segurar uma carga 3,5 vezes mais pesada do que a força que está sendo aplicada na outra ponta. E o efeito é exponencial, isso que é o mais incrível. Dá uma segunda volta na corda e a amplificação pula para mais de 12 vezes. É por isso que um único marinheiro consegue segurar a força de uma vela enorme de um navio, usando só o peso de corpo e umas poucas voltas da corda no cabrestante. Então, no fim das contas, o atrito é uma verdadeira faca de 2 gumes. Ele é fundamental para como o nosso mundo funciona, desde a aderência para a gente poder caminhar até a frenagem dos carros. Ao mesmo tempo, é uma fonte eterna de ineficiência e desgaste, algo que engenheiros do mundo todo quebram a cabeça para tentar minimizar. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O atrito é esse grande paradoxo. É a força contra a qual a gente luta o tempo todo, mas ao mesmo tempo é a força que possibilita praticamente toda a nossa vida e a nossa tecnologia. Interessante, né? Obrigado pela companhia.